Após anos de estudos, né, científicos e avaliando meus pacientes, eu criei um método de avaliação que eu chamo de avaliação global da face. E isso acabou me projetando muito no exterior, por isso que eu dou tanta palestra fora do Brasil hoje também. Onde, para mim, a coisa mais importante realmente é avaliar o rosto como um todo. Então, quando o paciente vem, que é muito comum na América Latina, ai, doutor André, eu vim porque eu tenho bigode chinês e aqui isso está me incomodando. Ok, nós vamos tratar isso, mas nós vamos olhar o rosto todo primeiro, tratar de fora para dentro, melhorar a estrutura da face e no final, porque já vai estar muito melhor a queixa do paciente, que é o bigode chinês, por exemplo, corrigir aquela linha remanescente no final, como se fosse a pintura final da parede ou o sinteco no final do piso da casa, no caso de uma obra, por exemplo. Então, a avaliação global da face é você olhar artisticamente o paciente de acordo com o formato do rosto dele, se é um formato em coração, ou se é um formato oval, se é redondo, se é um trapézio invertido, que é uma definição minha de formato, as diferenças do formato do homem para a mulher. E dentro disso você tem como determinar como aquele paciente vai envelhecer, e o paciente que já envelheceu um pouco, que não está satisfeito com a sua imagem, você tratar dentro daquele formato. Então as técnicas mudam completamente de acordo com o padrão, com o formato do rosto. Então a avaliação global da face, esse meu conceito, é justamente você tratar tudo, né, como se fosse a moldura do rosto primeiro, para depois você chegar na parte mais superficial. Eu chamo de layering techniques, quer dizer, é tratamento por camadas. Então você trata primeiro a região supraperiosteal, quer dizer, define os ângulos, a parte toda óssea do paciente, quando necessário, depois o subcutâneo, depois é que é a pele, né? E para completar o tratamento da pele, com toxina botulínica ou com preenchimento, aí sim no final, ou concomitantemente, você pode usar uma laser terapia, tratar as manchas, cosmeticamente, a textura da pele, os poros, etc. Mas isso é a última coisa. Primeiro é toda a fundação daquele rosto que é mais importante. Então, quando nós começamos a publicar essas técnicas, né, de como tratar o rosto como um todo e mostrando as diferenças de contorno facial de acordo com a descendência, né? Então, por exemplo, os asiáticos têm o rosto mais largo e mais curto, então você pode aumentar o comprimento do rosto e diminuir um pouco o masseter, às vezes com toxina botulínica, para deixar a mulher menos masculina, já que o homem tem um contorno inferior muito mais angulado, isso traz virilidade, masculinidade, já que a testosterona que determina um masseter mais espesso, mais largo. Então o estrogênio, né, que é sinônimo de fertilidade, de feminilidade, carreia a gordura para essa região da maçã do rosto. Então a mulher tem mais essa área evidente do que o homem. Então a mulher com o rosto quadrado que perde essa gordura e o contorno inferior fica mais evidente, ela fica masculinizada, como as mulheres que malham muito, etc. Então você tem que inverter esse processo, diminuindo o masseter e aumentando essa região. Mas tudo com muita proporção, não é? Tudo com muita arte. O grande problema hoje dos maus resultados, no sentido de técnica, é a avaliação do paciente, e porque muitos colegas, infelizmente, usam as mesmas técnicas para todo mundo. Então, se o colega vai preencher todos os pacientes sempre nessa região zigomática do terço médio da face, se o paciente tem um rosto mais oval, mais fechado, pode ficar até melhor. Mas se o paciente tem um rosto muito largo, vai ficar muito deformado, muito feio. Então, cada caso é um caso. Isso é que o profissional que faz esse trabalho, ele tem que ter um senso artístico para determinar isso. Porque, caso contrário, vai ficar uma aberração, que é, infelizmente, o que ainda muitos pacientes têm medo, porque vêm exemplos assim na rua, nas novelas e nos elevadores da vida. Então, nós temos que realmente ter esse senso artístico, a avaliação global da face, para ter um resultado estético mais perfeito. Então, só concluindo, se o paciente chega para mim querendo tratar o bigode chinês ou uma linha na glabela nessa região, claro que ele vai ser tratado, mas eu vou sugerir um tratamento do rosto todo. O rosto todo não quer dizer que ele vai ter muito volume, não. É simplesmente a gente avaliar o rosto como um todo. E assim eu consigo determinar todo o programa de tratamento dele para a vida toda de uma maneira natural e saudável.